Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem vos fala é Igor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre edema agudo pulmonar. Então vamos aí destrinchar tudo, desde a fisiopato até o tratamento. Então vamos pegar tudo ali, sinais e sintomas, diagnóstico, destrinchar cada detalhezinho. E no final aí vamos estar entendendo tudo sobre edema agudo pulmonar. Bora! Definição. Essa imagem aqui já nos diz muita coisa em relação ao edema agudo pulmonar. Então, nós podemos entender de uma forma simples como a presença de líquido, de fluidos no tecido pulmonar. Simplesmente isso. A partir do momento que eu falo que tem líquido onde deveria ter ar, fica bastante claro que eu estou comprometendo as trocas gasosas. Se eu estou comprometendo troca gasosa, eu posso evoluir aí para uma insuficiência respiratória. Então, a gente vai dizer que é uma emergência médica, a qual, como eu já falei, há acúmulo de fluidos, de líquido no tecido pulmonar. Em relação à etiologia, nós podemos aí fazer uma classificação em relação à causa, sendo ela então cardiogênica ou não cardiogênica. Fica claro que quando eu falo de cardiogênica, eu estou me referindo aí a patologias relacionadas ao coração. Mas vamos primeiro ver a fisiopato, como tudo acontece, e depois vai ficar bem claro entender por que uma ICC causa isso, por que um infarto agudo do miocárdio pode causar um edema. Então, depois da fisiopato, eu vou voltar para esse slide e a gente vai falar novamente dessas causas aqui. Vamos para a fisiopato. De forma rápida aqui, vamos relembrar dos alvéolos. São essas estruturas que estão presentes ali no final dos bronquíolos e eles que fazem então as trocas gasosas. No lado de fora dos alvéolos a gente tem uma rede de capilar. E lembrar então que quando eu falo de alvéolo, a gente tem que pensar em troca gasosa. Logo, para que seja feita aí a troca gasosa, o alvéolo ele não pode ter uma parede muito espessa. É por isso que a parede dele é bem fina e é composta ali pelos pneumócitos tipo 1, que por sua vez então fazem a troca gasosa. Desse lado aqui, vamos agora falar das forças de Starling. Então são pressões aí envolvidas na movimentação de líquido do vaso para o interstício ou do interstício para o vaso. A gente vai ver no final que quando a gente fala de homeostase fisiológica, tem que ter um equilíbrio entre essas forças, a qual aí no final das contas não tenha líquido ou tem uma mínima quantidade de líquido no interstício. Então o normal é não ter líquido aqui no interstício. Vamos falar então das forças. Primeira setinha, a setinha aí aponta do vaso para o interstício. O nome dessa pressão aqui é pressão hidrostática, é uma pressão que o líquido faz dentro do vaso, e a tendência então é que o líquido vá do vaso para o interstício, visto que aqui é uma maior pressão e aqui é uma menor pressão. Então é como se aqui tivesse muito fluido, muito líquido, fazendo uma grande pressão no vaso, aí a tendência é que ele vá do vaso para o interstício. O nome dessa pressão é pressão hidrostática. Na setinha de baixo aqui, a gente vê que é uma seta que vai aí na contramão da primeira. Então, o nome dessa pressão é pressão oncótica, e quem está exercendo ela são células, proteínas dentro do vaso. Então, a albumina, por exemplo, que é uma proteína importante, ela tem aí a capacidade de atrair o fluido, de atrair esse líquido. O líquido está no interstício, ele é atraído para o vaso. É como se ele puxasse o líquido do interstício. Então, aqui em cima eu tenho uma pressão hidrostática, que faz com que o líquido vá do vaso para o interstício, e aqui embaixo eu tenho uma pressão oncótica, que faz que o líquido vá do interstício para o vaso. Essa terceira setinha aqui, ela se refere à permeabilidade capilar. Então, lembrar aqui que no vaso a gente tem pequenos poros, né? Tem pequenos poros aí no vaso sanguíneo, e isso acaba permitindo que uma pequena quantidade de líquido saia do vaso. Mas quando eu falo dessas três forças, dessas pressões aqui, a hidrostática, a oncótica e a permeabilidade capilar, a gente tem que relembrar o que eu falei antes. A homeostase fisiológica é com que eu tenha aí uma pequena quantidade de líquido no interstício. E quando eu tenho uma pequena quantidade de líquido aqui, o que vai acontecer? Vem lá o meu sistema linfático, a via linfática, e vai drenar essa quantidade de líquido. Ele vai de fato varrer essa quantidade de líquido. Isso aqui é o fisiológico, isso aqui é o normal, é o que deveria acontecer. Agora vamos aí ver o que acontece no edema agudo pulmonar. Então eu acabei de falar em homeostase fisiológica. O ponto-chave aqui no edema agudo pulmonar
é que eu tenho uma quebra dessa homeostase fisiológica, uma vez que eu tenho um acúmulo de fluidos aí no interstício e no alvéolo. Esse acúmulo de fluido, por sua vez, acaba sobrecarregando aí, a drenagem linfática, o sistema linfático. O sistema linfático não vai conseguir fazer essa drenagem aí de forma adequada e eu vou ter esse acúmulo de fluido aqui. Então, aqui nessa imagem fica claro que onde era para ter ar, eu acabo tendo fluido. Vendo assim, fica claro que a consequência disso aí é comprometer as trocas gasosas, o processo respiratório. E se eu tenho fluido onde eu deveria ter ar, eu não tenho troca respiratória, em outras palavras, é como se o paciente estivesse de fato se afogando. É isso que acontece então no edema agudo pulmonar, essa é a fisiopato por trás disso, de uma forma bem simples de entender. Vamos agora voltar lá para aquele slide das etiologias e entender então as causas cardiogênicas e não cardiogênicas. Agora fica mais fácil aqui de compreender as causas cardiogênicas e não cardiogênicas. Falando então da ICC, quando eu falo de uma insuficiência cardíaca, então a gente relaciona lá com uma hipofunção do ventrículo esquerdo, ele não está conseguindo aí ejetar sangue para o corpo. Se ele não consegue ejetar sangue, eu aumento a pressão do ventrículo esquerdo. Agora é só pensar, a consequência de tudo é sempre uma consequência retrógrada. Então, se eu aumento a pressão do ventrículo esquerdo, por sua vez, eu acabo fazendo com que o átrio esquerdo necessite de uma maior força para mandar o sangue, mas como o ventrículo não está mandando sangue, eu também aumento a pressão no átrio esquerdo. Se eu sobrecarreguei o átrio esquerdo, eu vou aumentar aí a pressão lá no leito capilar pulmonar. Então, do ventrículo esquerdo, a consequência está sendo lá no leito capilar pulmonar. Então, uma consequência retrógrada. Ela vai, então, atingindo aí esse caminho de volta. E se eu tenho lá um aumento da pressão no leito capilar pulmonar, aí eu tenho extravasamento de fluido, que é o que a gente acabou de falar, né? Eu tenho um aumento, então, da pressão hidrostática. Eu tenho uma quebra da homeostase fisiológica. No infarto agudo do miocárdio é o mesmo esquema, né? Eu tenho destruição de tecido, eu tenho isquemia, tenho necrose ali do tecido. E aí eu vou fazer essa sobrecarga, então, eu vou ter essa consequência retrógrada, que é o mesmo raciocínio aí da IC. Em relação a essas causas não cardiogênicas, aí aqui quando eu falo de infecção, trauma torácico, sepse, nesses casos, a gente acaba tendo uma inflamação pulmonar. Se eu tenho inflamação, eu tenho aumento de permeabilidade. E se eu tenho aumento de permeabilidade, eu tenho passagem de fluido. Então, isso aqui é bem simples de entender. E quando eu falei de insuficiência renal, aí a gente vai acabar tendo um acúmulo de sal. Eu tenho um problema ali na filtração. Então, tem um acúmulo de sal e líquido no corpo. E isso vai fazer com que acabe extravasando o líquido ali para o interstício. Beleza? Agora fica fácil aqui de entender os sintomas do paciente, uma vez que a gente já viu o fisiopato. Vamos destrinchar alguns sintomas aqui. Por que o paciente ali então apresenta dispneia? Como a gente viu, onde era para ter ar, ali no espaço do interstício, alvéolo, agora nós temos líquido, fluidos. Se eu tenho líquido e fluido onde não deveria ter, eu não faço troca gasosa. Se eu não faço troca gasosa, um indivíduo vai ter essa dispneia. Então, isso aqui é fácil de entender. Tosse com expectoração rósea e espumosa. Essa é legal. Então, lembrar ali, dentro do alvéolo tem ar. Quando eu tenho um aumento da pressão hidrostática, eu estou tendo líquido, então, indo do vaso para o interstício. Se eu tenho a junção aí de líquido com ar, eu acabo formando essa espuma. Mas o que é o ponto-chave aqui? A pressão dentro do capilar é uma pressão tão alta que faz com que haja micro-ruptura de vaso. Se eu tenho micro-ruptura de vaso, eu tenho algumas hemácias saindo e indo junto com o líquido. Então, eu estou juntando líquido e hemácia com o ar do alvéolo. Essa junção vai dar essa espuma, essa expectoração rósea, que se relaciona, então, aqui com o edema agudo pulmonar. Taquicardia. Na taquicardia é só relacionar então que eu estou tendo uma hipoperfusão, eu não estou tendo uma oxigenação adequada. Por sua vez, aí, o coração, como uma tentativa de compensação, ele vai começar a bombear mais rápido, né, para mandar mais sangue. Mas o problema aí está sendo no próprio oxigênio, né? Não está chegando oxigênio onde deveria, em virtude aqui do comprometimento da troca gasosa.
Próximo, tontura. A tontura é, de uma forma simples, ela se relaciona aí com o fato também da baixa oxigenação cerebral, né? Então, se relaciona aí com esse sintoma de tontura. Quando eu falo de palidez, a gente tem que lembrar que o corpo, nessas horas, claro, ele vai priorizar o fluxo sanguíneo ali para os órgãos vitais, né? Então, coração, cérebro. Dessa forma, é como aí se ele reduzisse o suprimento de sangue para a pele. Então, tem uma vasoconstrição periférica e isso vai resultar ali na palidez, numa pele pálida. E por fim, a cianose. Eu tive que cortar ali a gravação só para finalizar aqui a cianose. A cianose se relaciona então com uma hemoglobina desoxigenada, que então vai dar essa coloração azulada. E esses são os sinais e sintomas. Alguns deles, né? Bora para diagnóstico. Em relação ao diagnóstico, o paciente vai aparecer lá com uma dispneia, então ele vai ter uma clínica compatível. Além disso, em relação ao exame físico, que eu não falei antes ali nos sinais e sintomas, o paciente ele pode apresentar então sibilos, estertores crepitantes, ele pode ter ali a utilização de uma musculatura acessória para fazer a respiração, utilização ali do esternocleidomastoide, o escaleno, intercostal, pode ter sinais ali como uma tiragem de fúrcula, né? Então tudo isso ali me diz respeito a uma dificuldade respiratória e a utilização aí de uma musculatura acessória. Tá, o paciente apareceu com essa clínica. Aí o que eu faço? Eu vou pedir ali um exame de imagem, então, para fechar o meu diagnóstico. Quando eu peço um exame de imagem, como nessa imagem aqui, a gente vê que é um pulmão bem congesto, né? E isso aí diz respeito a edema agudo pulmonar. Às vezes, pelo próprio exame de imagem, eu já consigo até aí ver a patologia, quer dizer, a causa base dessa patologia. Então, eu já posso ver se é cardiogênica ou não cardiogênica. Se eu tenho aí uma cardiomegalia, eu já consigo ver que é uma causa cardiogênica. Caso eu fique na dúvida se pelo exame de imagem eu não consigo ver aí a causa provável, eu posso pedir, por exemplo, ali um BNP. Se o BNP vem aumentado ali, então ele se relaciona com o estiramento ali das fibras do ventrículo esquerdo, né? Logo aí está sendo uma causa cardiogênica. Assim é feito o diagnóstico. Fechou aqui, falar das complicações então, para finalizar com o tratamento. Em primeiro lugar, insuficiência respiratória. Então lembrar ali como eu tenho um comprometimento da troca gasosa, eu acabo comprometendo ali a passagem do oxigênio pela membrana alvéolo capilar. Se eu não tenho essa troca, né, eu posso evoluir aí para um quadro de insuficiência respiratória. Isso é fácil de entender. A derrame pleural. Lembrar lá da pressão hidrostática, então, o aumento da pressão hidrostática faz com que haja extravasamento de líquido. Se tratando de líquido, esse líquido ele pode chegar lá na cavidade pleural, pode então extravasar líquido lá para as pleuras e causar então derrame pleural, que é o que essa imagem está demonstrando aqui. Um exemplo aqui de raio-x do derrame pleural, aqui no pulmão esquerdo, né? E por fim, choque cardiogênico. Lembra lá que quando eu falo de choque cardiogênico, eu tenho uma falha na bomba. Quando eu vejo lá as etiologias, principalmente a cardiogênica, eu acabo tendo uma sobrecarga ali, uma hipofunção do ventrículo esquerdo. Então eu tenho uma falha na bomba. Acaba então evoluindo ali para um quadro de hipoperfusão. Aí eu tenho aqueles sinais e sintomas. Hipotensão, pele pálida, extremidades frias. E por aí vai. Essas seriam as complicações. Fechou? Vamos finalizar com o tratamento. Como eu falei lá no início, o edema agudo pulmonar é uma emergência médica, logo o tratamento tem que ser rápido. Quando eu falo em edema agudo pulmonar, eu tenho que fazer essa investigação da causa base, ver o que está causando esse edema, para eu conseguir tratar. E claro, concomitantemente, eu tenho que iniciar um tratamento de suporte, uma vez que o paciente está sintomático, ele não está respirando direito. Em primeiro lugar, vamos fazer essa monitorização. Então eu quero monitorar o coração, eu quero oxímetro, eu quero a pressão arterial não invasiva. Eu quero ali que o meu paciente então esteja monitorizado. Eu vou ajustar a posição do leito, o leito ali reclinado
facilita ali que o meu paciente respire, uma vez que eu vou reduzir ali a sensação de sufocamento pelo efeito gravitacional. Eu tenho que fazer também um suporte respiratório. Eu posso então iniciar ali com catéter, com uma máscara ali com 5 a 10 litros de fluxo. Mas claro, também é bem interessante utilizar aqui uma ventilação não invasiva com pressão positiva. Quando eu falo em ventilação não invasiva, lembrar que a gente vai utilizar então uma máscara facial ou um dispositivo nasal, a qual ali o ar ele não escapa, então esse dispositivo não permite que o ar escape, e tem pressão positiva. Então ali um CPAP, um BIPAP que a gente vê, né? O que isso ocasiona? Como eu estou aumentando ali a pressão intratorácica, eu estou reduzindo tanto a pré-carga quanto a pós-carga. Isso para mim é muito interessante, né? Uma vez que a gente viu lá que o ventrículo esquerdo está sobrecarregado. E a consequência é retrógrada, né? Está jogando lá para o leito capilar pulmonar. E além disso, quando eu falo em pressão positiva, eu consigo recrutar novos alvéolos colapsados, né? Que me facilita bastante. E por fim, meu último pilar aqui vai ser o tratamento medicamentoso. E se tratando de medicamento, eu posso dar ali um diurético, em virtude da congestão volêmica, né? Ele vai melhorar minha pré-carga e reduzir a congestão volêmica, como a furosemida. Eu posso dar um nitrato, que vai reduzir a pré e a pós-carga, né? Lembrando que são vasodilatadores. Um exemplo é o Isordil. E eu posso dar morfina. A morfina ela vai ter um efeito ali venodilatador, logo reduz o retorno venoso. Ela também reduz ali a atividade simpática, reduz logo a pós-carga, também ansiolítico, né? Melhora a respiração. Então são 3 fármacos aí bem importantes. E claro, caso permaneça aí a hipotensão, a disfunção ventricular, a instabilidade hemodinâmica, eu posso usar uma droga inotrópica, como exemplo a dobutamina. Lembrando aqui que esse tratamento é uma forma mais abrangente, né? Claro que eu sugiro aí que seja feita a leitura de alguma referência. Mas o que eu tinha para falar hoje era isso. Então a gente abordou aí desde definição até tratamento sobre edema agudo pulmonar. Espero que tenha ficado bom. E era isso. Valeu, abraço.